Olá, boa noite. Nós somos a Alameda Games e hoje iremos apresentar o nosso jogo Inaura, o Conto da Matadora. Lisbela e o Prisioneiro é um filme brasileiro de 2003 do gênero comédia romântica, que conta a história de amor de Lisbela, uma boa moça que está de casamento arranjado, e de Leléu, um malandro conquistador que vive se envolvendo com mulheres casadas. Antes de se apaixonar por Lisbela, Leléu acaba se envolvendo com Inaura, que é a esposa de Frederico Evandro, um matador de aluguel que vai atrás de Leléu em busca de vingança. A partir da escolha do filme, desenvolvemos uma análise e uma transcriação para uma demo de jogo 3D explorando o universo da obra, dentro de um contexto transmediático. O jogo em questão se trata de um 3D top-down no estilo Boss Rush, ou seja, o jogador deve enfrentar chefes em sequência, apresentando também uma narrativa desenvolvida para a personagem Inaura, visto que no filme ela não tem uma história tão profunda. Dessa maneira, utilizamos a personagem para ampliar o universo da obra cinematográfica. Nosso público-alvo primário são pessoas de 18 a 26 anos, de ambos os gêneros, que jogam pelo menos 5 vezes por semana, de preferência jogos para computador com uma boa narrativa. Além disso, gostam de jogos no estilo de Boss Rush e se interessam por jogos considerados difíceis que têm um certo tempo de aprendizado. Nosso público-alvo secundário são pessoas que gostam de produções audiovisuais nacionais, como filmes e séries, e se interessam em saber mais sobre uma obra específica. Também se denominam cult, ou seja, pessoas que preferem coisas alternativas em vez de coisas mais comuns. Isso vale para a música, filmes e um modo de vida no geral. A nossa persona é Milena Campelo. Ela tem 20 anos, brasileira e mora em Belo Horizonte com seus pais. Estuda produção audiovisual na Anhanguera e trabalha como animadora em uma agência de marketing digital. Para aumentar sua criatividade, ela tem uma rotina de ver filmes e séries internacionais e nacionais. Além disso, ela também utiliza jogos como recurso de estudos de animação e repertório de conhecimento. Gosta de passar seu tempo livre jogando no seu computador, buscando sempre uma boa narrativa e jogos que prezam por um nível de dificuldade alto. Além de sonhar em fazer um intercâmbio para a Irlanda depois da faculdade, e por isso faz doces e sempre publica em sua página do Instagram para conseguir uma renda extra. Agora que aprendi a matar, me aproximei mais de ti. Matar foi o ofício que me legaste de herança. O caba que tá subindo aí, meu pai, era meu marido. Se é verdade que a morte iguala a todos, então ele igualou muita gente. E agora que ele se igualou com todo mundo, receba Federico com carinho. Afinal, se o senhor quis que a morte fosse certa, ele foi só o seu ajudante. O que acabamos de mostrar são dois trechos do final do filme que escolhemos como suporte para o desenvolvimento de todo o jogo e principalmente da personagem Inaura. No final do filme, Inaura, possuída pelos seus sentimentos de inveja, ciúmes e vingança, provoca Frederico Evandro para que ele acabe com Leléu. No momento seguinte, se arrepende, sente culpa pelo que fez e tenta reparar o mal que causou. Por esse motivo, Inaura mata o próprio marido para salvar Leléu e, enfim, estar livre das pressões do homem. Por fim, na ausência de seu marido Frederico Evandro, que representava sua destrutividade, Inaura reconhece e se reencontra com essa parte que projetava nele como uma matadora, e foi a partir daí que desenvolvemos a narrativa do nosso jogo. Depois da morte de seu marido, Inaura finalmente se vê livre de Frederico Evandro. Com o passar do tempo, ela começa a ser procurada por alguns clientes de seu ex-marido. Ela resolve começar a aceitar alguns serviços, devido à oportunidade financeira. Porém, assim como o marido, com o passar de cada êxito, acaba pegando gosto e se torna mais uma amante da morte. A Inaura, as pessoas que irão contratar a protagonista e os chefes inimigos têm, em jogo,
alguns diálogos para aproximar os personagens ao jogador. Alguns desses diálogos com tom de sátira, do mesmo modo de algumas falas dos personagens no filme. Desenvolvido em conjunto com o level design, é exibido para o jogador a seleção dos 3 capítulos conforme os 3 chefes do jogo. Logo, à medida que o jogador passa por cada chefe, ele libera um novo capítulo no jogo. Conforme o final do filme, Inaura acende uma vela para Frederico, e a partir desse ponto desenvolvemos uma ideia de a cada pessoa que ela mata, ela acende uma vela. Em vista disso, a cada capítulo liberado é apresentado um número maior de velas para mostrar determinado salto de tempo e a evolução da Inaura como matadora de aluguel por meio da narrativa. Para a direção de arte, escolhemos um visual cartunesco e com cores vibrantes, tendo como referência Overcooked, para o estilo de arte cartunesco de seu cenário, com cores quentes e câmera top-down, e o Brawl Stars para os personagens com estilo em cartoon, com algumas desproporcionalidades e exageros, como por exemplo a cabeça dos personagens. Para a protagonista, fizemos vários concepts baseados na personagem do filme, que costuma usar vestidos sensuais, com estampas e cores vibrantes, como o vermelho. A versão final da Inaura, além desses elementos, tem também um pano na cintura, inspiração da personagem na peça de teatro de Lisbela e o Prisioneiro. Queríamos representar ela como sexy e provocativa, assim como no filme. O barman tem um grande bigode e roupas simples de trabalho, como um longo avental. O padre usa uma roupa clássica de membros da igreja, uma batina longa de mangas compridas e um terço como acessório, além de ter cabelos grisalhos para mostrar que é alguém já mais velho. O cangaceiro foi inspirado em figuras típicas do cangaço nordestino, com tons terrosos, seu chapéu sendo bem ornamentado e a cartucheira em X. Todos os personagens foram modelados e texturizados por nós. Além disso, as animações da Inaura também são autorais. Visto que o jogador passa por diferentes cenários e queríamos transformá-los em algo único, cada cenário tem uma ambientação diferente para trazer uma variação maior dentro do jogo. Para os cenários, fizemos concepts usando o interior do Brasil como referência, buscando elementos de lugares como botecos, igrejinhas e cemitérios públicos. Para o bar, nos inspiramos naqueles bares de esquina, onde há cadeiras e mesas de plástico, caixas de cervejas, sinuca e promoções de salgado mais refri na parede, adicionando alguns detalhes como os desenhos de cactos na parede e a bandeira de Pernambuco. Para a igreja, fizemos ela simples e pouco ornamentada, com elementos como vitrais, portas e bancos longos de madeira, azulejos na parede e a cruz centralizada no altar. Já o cemitério tem sepulturas nos corredores, lápides e uma estradinha de paralelepípedo, adicionando uma cruz em um altar para ser o foco da composição do cenário. Outro cenário presente no jogo é o quarto da Inaura, este também sendo de tonalidade vermelha igual à personagem e apresentando padrões que remetem a uma xilogravura em suas paredes e no chão. Além disso, os móveis têm bordas em branco, para ornar com os elementos do menu em 2D, que também apresentam outline branco. A iluminação das fases foi feita com cores quentes, como amarelo, e tem bastante contraste com as sombras. As armas foram pensadas para terem um estilo mais cartoon e refletissem os personagens que as carregassem. O revólver da Inaura foi feito baseado em uma Magnum .44, mas estilizado de maneira que mostrasse a personalidade forte e provocativa de Inaura, com o uso de ornamentos dourados no corpo e no cano da arma. O barman utiliza um taco de sinuca como arma principal e joga garrafas de diferentes bebidas ao utilizar sua habilidade especial. Itens muitos presentes em bares que poderiam ser usados como algum tipo de defesa. O padre utiliza um crucifixo e um recipiente de vela a óleo como armas. Ambos são arremessados no jogador e feitos de maneira mais cartunesca para passar o tom satírico que o jogo propõe. O cangaceiro utiliza uma clássica peixeira para ataques a curta distância, um revólver mais rústico com um visual mais antigo para ataques comuns e uma espingarda com seu carregador em forma de tambor para seu ataque especial. As armas do cangaceiro são bastante estilizadas e pensadas de maneira que ficassem mais rústicas e desgastadas.
As interfaces foram feitas em 2D, em estilo de xilogravura, e mesclam com um cenário em 3D. Elas foram projetadas para parecer que estamos contando uma história de cordel para os jogadores. O próprio menu e o seletor de fases são cordéis com elementos em preto e branco. Além do mais, a própria narrativa é trabalhada em conjunto com a arte, sendo mostrada visualmente como se o jogador estivesse assistindo a um teatro de papel, com contrastes que remetem à xilogravura, utilizados pela literatura de cordel. As fontes usadas foram Tovari Sans e Cordelina. Ambas parecem de cordel e têm um estilo de xilogravura, por serem rígidas, parece que foram gravadas em madeira. O jogo possui 3 trilhas sonoras. Para o menu inicial, pensamos em uma música que passe um sentimento mais tranquilo para o jogador começar a entender a temática do jogo. Para os diálogos dos contratantes, pensamos em uma música mais agitada para começar a aumentar a adrenalina do jogador. E por fim, para a gameplay, pensamos em uma música mais intensa para aumentar ainda mais essa adrenalina em conjunto da ação do jogo, por se tratar de um boss rush. Os efeitos utilizados foram usados para aumentar a imersão do jogador e criar uma atmosfera sonora verossimilhante. Todas as ações dos personagens na tela fazem algum tipo de som ou ruído, principalmente aquelas diretamente relacionadas aos ataques e às armas. Os efeitos não são tão realistas devido ao estilo visual mais cartunesco que adotamos para o jogo. Projetamos o nosso jogo 3D em terceira pessoa com uma câmera top-down, ou seja, uma câmera onde o jogador observa o personagem de cima para baixo, mas com uma angulação mais inclinada. O jogador possui mecânicas básicas como correr, mirar, atirar com sua arma, causando 1 de dano por acerto, sendo necessário recarregar após 6 disparos, mas sua munição reserva é infinita, e um sistema de vidas, com o máximo de 3 por boss. Ao longo do jogo, o jogador irá enfrentar alguns chefes e a cada chefe derrotado, ele ganha uma nova habilidade, mostrando assim a evolução de Inaura como matadora por meio da gameplay. A primeira habilidade a ser liberada é a arrancada. Esta é adquirida após derrotar o Barman e é uma maneira mais fácil de desviar de diferentes ataques. Após derrotar o padre, o jogador libera a habilidade Sentidos Apurados, a qual Inaura vê o mundo em sua volta em câmera lenta, tornando mais fácil tomar decisões repentinas e evitar sofrer dano. Para essa demo, foram projetados 3 chefes, cada um com uma narrativa, ataques e cenários diferentes. Todos os ataques causam 1 de dano no jogador, mudando apenas a quantidade e velocidade que esses ataques são deferidos. Cada boss possui uma habilidade especial que, após ser utilizada, os deixam vulneráveis, criando uma janela para que o player possa causar mais dano por segundo. Para a primeira fase, desenvolvemos Josinaldo, o barman que deve dinheiro para um agiota da cidade. No jogo, o personagem tem 25 vidas e o cenário é o próprio bar. O boss possui 3 ataques, um ataque simples com um taco de sinuca, causando dano na área à sua frente, um ataque veloz, o qual o Josinaldo realiza um rolamento em direção ao jogador e defere um ataque logo em seguida, e seu ataque especial, onde o barman se move para um dos pontos específicos do mapa e arremessa um arco de garrafas em Inaura. A sequência de ataques é definida e muda de acordo com a vida do chefe, dando uma maior variação de gameplay. Para o segundo nível, desenvolvemos Agenor, o padre que estava quebrando seu celibato com a mulher de Francisco, o corno, e quando é questionado por Inaura, afirma que a mesma está possuída pelo demônio. O personagem possui 35 vidas, e o cenário é a igreja de Agenor. Este boss também possui 3 ataques definidos, mas são mais voltados ao combate em longa distância. Em seu primeiro ataque, Agenor arremessa um crucifixo em Inaura, que funciona como um projétil que possui uma trajetória em linha reta. Como segundo ataque, o padre arremessa uma vela a óleo que funciona como uma granada incendiária, causando dano em área, que diminui gradativamente, e como ataque especial, o boss arremessa 3 velas em sequência rapidamente. Para a terceira fase, criamos Sebastião, um cangaceiro que com seu grupo está saqueando diferentes lojas da cidade. Tenente Guedes, um dos personagens do filme, contrata Inaura para tentar restaurar a paz.
Sebastião possui 45 vidas e 3 ataques voltados para situações diferentes. Um ataque com sua peixeira para situações de corpo a corpo, um tiro com seu revólver para ataques à distância e como ataque especial, um tiro com sua espingarda, causando dano em uma grande área à sua frente. Diferente dos outros bosses, Sebastião defere seus ataques aleatoriamente, tendo uma IA mais complexa e imprevisível, tornando um desafio mais difícil ao jogador. Nossos objetivos com o playtest eram ver se os jogadores se interessaram pela história, descobrir o que os jogadores acharam do balanceamento do jogo, ver se os jogadores entendiam e gostavam das mecânicas implementadas, ver se alguma pessoa se sentiria ofendida pelos temas abordados e observar se o jogo trazia curiosidade aos jogadores de verem o filme. Realizamos playtests com 7 pessoas no total e a parte positiva foi: a maioria dos testers não assistiram ao filme, mas sentiram vontade de conhecê-lo. 90% dos testers não se sentiram ofendidos com os temas abordados, mas ressaltaram para termos cuidado com a forma que lidamos com os sotaques e falas no jogo. Muitos testers acharam os bosses difíceis, mas não impossíveis, concluindo o nosso objetivo, e a maioria gostou dos controles e movimentação do jogo. A parte negativa foi que alguns testers relataram terem achado a habilidade de sentidos apurados obsoleta, considerando que com a arrancada era possível desviar de quase todos os ataques. Alguns bugs foram encontrados, como falhas em animações, a arrancada aumentar muito sua distância se utilizada junto com sentidos apurados, e alguns testers disseram não gostar de quando perdiam o boss do seu campo de visão. Para solucionar esses problemas, pretendemos revisar as 2 habilidades de Inaura, rever as animações que falharam para serem corrigidas e colocar um aviso na HUD para o player de onde o boss está, caso ele saia do seu campo de visão. O jogo começa com Inaura explicando mais sobre seu passado, em que ela matou seu ex-marido, o matador de aluguel Frederico Evandro, para salvar seu amante Leléu. O primeiro contratante é Carlos, o agiota, que vai em busca do serviço de Frederico Evandro e acaba se deparando com Inaura, que aceita o trabalho de matar Josinaldo, o barman. Josinaldo é um boss com ataques mais focados ao corpo a corpo, utilizando seu taco de sinuca para bater em Inaura. Após matar um boss, Inaura acende uma vela para sua vítima e tais velas servirão para mostrar o desenvolvimento de Inaura como matadora durante o jogo.
segundo contratante é Francisco, o corno, que pegou o padre Agenor e sua mulher em sua cama. Agenor, o padre, é um boss muito focado em ataques de longa distância, lançando diferentes projéteis durante a batalha. O terceiro contratante é o Tenente Guedes, personagem presente no filme como o pai de Lisbela. Ele pede que Inaura mate Sebastião, o cangaceiro da região, que junto de seu grupo vem saqueando diferentes estabelecimentos da cidade. Sebastião é um boss que possui diferentes ataques para cada situação. Um ataque com peixeira para corpo a corpo, um tiro com seu revólver como ataque principal e um tiro de sua espingarda como ataque especial.
A equipe Alameda Games agradece.